tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, com saúde, se cuidando, se protegendo, que logo nós vamos voltar a nos reencontrar. Mas enquanto isso, eu resolvi fazer um videozinho pra vocês, tá? Sobre a Primeira Guerra Mundial. É um resumo, né, pessoal? Não vou me aprofundar no assunto, apenas vou dar, falar as coisas mais importantes, o que significa mais, para vocês entenderem o contexto geral da Primeira Guerra Mundial. Que no caso, não era a Primeira Guerra Mundial, porque não sabia que ia haver a Segunda Guerra, era a Grande Guerra. Hoje em dia a gente diz Primeira Guerra Mundial. Mas para que vocês entendam tudo isso, nós precisamos nos reportar um pouquinho antes da guerra. Ou seja, a guerra iniciou-se no ano de 1914, mais precisamente no dia 28 de junho, onde ocorreu um fato que os historiadores, concordam que foi o estopim para que a guerra iniciasse. Só que nós vamos voltar lá para o ano de 1870, por aí. Esse ano, ocorria o que nós chamamos de corrida imperialista. As grandes potências, que são países, quando eu disser potência, estou falando em países. Então, as grandes potências, elas queriam se tornar grandes impérios. A questão era essa, ser um império. Estamos falando do imperialismo, a fase do imperialismo, correto? Então, para se tornar um grande império, o que era necessário? Poder. O que dava poder para essas potências se fortalecerem em impérios incríveis? Por exemplo, como a Inglaterra construiu um império através de terra. Tá, professora, mas se o país é maior que o outro, então é simples. Não é por aí. Essas terras, eles iam em busca de terras, ou seja, em busca de colônias, para colonizar. Por exemplo, a Índia. A Índia, ela foi colônia durante muito tempo da Inglaterra. A Inglaterra invadiu a Índia, houve resistência, mas o poderio inglês era muito forte e a Índia se tornou uma colônia da Inglaterra. E assim sucessivamente aconteceu com diversos outros países, correto? Ou seja, essas grandes potências, Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos, Japão, enfim, elas possuíam muitas colônias. Quanto mais colônias eles possuíam, mais força e poder político esse império teria. Além do poder econômico, porque eles extraíam tudo que podiam das suas colônias. Por exemplo, para vocês entenderem um pouquinho melhor, que nós éramos uma colônia no início, colônia de Portugal, depois veio a nossa independência. Mas enfim, essa loucura, essa disputa por território, por terra, começou a fazer os países, um querer dar rasteira no outro, um querer prejudicar o outro, para estar sempre à frente. Nesse meio tempo, do imperialismo, a Alemanha, que então, para ser sincera, tinha umas colôniazinhas bem churuca, bem sem graça, pobrinhas, mas enfim, trocou seu líder, O novo líder, no entanto, não aceitava que a Alemanha tivesse colônias insignificantes, colônias pequenas, e resolveu então querer ocupar o lugar da maior potência da época, do maior império, que seria então a Inglaterra. Ela foi direto no grandão, tenta entender. A Alemanha não tinha potência, a Inglaterra tinha mais potência. A Alemanha não tinha território, a Inglaterra tinha muitos territórios, ou seja, tinha muito poder. A Alemanha troca seu governo, esse governo começa a querer atacar os outros países com poder, mais precisamente a Inglaterra. Por sua vez, então, a Inglaterra e a Alemanha acabam se declarando inimigos. Com isso, começou a surgir alianças. Exemplo, a Alemanha se opôs à Inglaterra. Quando a Alemanha se opôs à Inglaterra, a França resolveu apoiar a Inglaterra, porque a França tinha um problema com a Alemanha, por questão territorial, porque a Alemanha roubou um território francês, Então a França queria recuperar esse território e se aliou. Já o Império Austro-Húngaro, que era pertinho da Alemanha, se associou
a Alemanha, tá? E assim começaram a surgir as alianças. Nesse meio tempo, a Rússia acaba se juntando à Alemanha e à França, e a Itália se junta então à Alemanha e ao Império Austro-Húngaro. Se tornam então dois lados opostos. De um lado, então, nós temos o que vamos conhecer por Tríplice Aliança. É um dos lados da guerra. Tríplice Aliança, formado por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Do outro lado, estamos com quem? A Inglaterra, a França e a Rússia. Até então, tá? O que estava acontecendo? Uma paz armada. Como assim paz armada, professora? Uma corrida armamentista. Os países sabiam que a qualquer momento, que aquele clima estava tenso, a qualquer momento ia explodir a guerra, e eles começaram a ir atrás de armamento, treinamento militar. Então, esse período é conhecido como paz armada. Até então, aí estava esse clima tenso, a Europa era prestes a explodir. Então, acontece um fato muito importante, que foi, então, o estopim. Que foi o quê? O assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro na Bósnia por um sérvio, da Sérvia, o país da Sérvia. Ah, senhora, mas aconteceu uma guerra mundial porque é por causa que o Império Austro-Húngaro e a Sérvia se estranharam? Sim, mas tem um motivo. Quando eu tenho a aliança com um país e este país entra em guerra, normalmente eu vou apoiar este país, pois nós temos uma aliança. E o que aconteceu? Quando o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia pelo assassinato do seu herdeiro, a Rússia apoiava a Sérvia. Então a Rússia entra junto nesta guerra. Nesse meio tempo, a Alemanha resolve apoiar o Império Austro-Húngaro. Nesse meio tempo, a França resolve apoiar a Rússia. E vocês estão entendendo? Cada país vai apoiando até ter grandes proporções. Então, a partir deste assassinato, estourou a guerra, que foi o dia que eu falei para vocês, dia 28 de junho de 1914. A partir daí, então, inicia-se a Primeira Guerra Mundial, que a princípio tinha esses dois blocos, tá? Que estavam, então, um contra o outro, mas, posteriormente, no decorrer da guerra, outros países vão entrando até que ela acaba se tornando uma guerra de proporção mundial, não apenas europeia. Vamos então falar da guerra. A guerra é bem curtinha, gente. O que aconteceu durante a guerra? A gente sabe que foram muitas mortes, foi tragédia, criação de armamentos, criação de novas técnicas de guerra que até não existiam. Mas vamos começar então para a primeira fase da guerra. Pois a guerra ela é dividida então em três fases. Guerra de movimento, guerra de trincheiras e a nova guerra de movimento. Guerra de movimento. Inicialmente, eles achavam que eles deviam mover as tropas até o seu alvo. Por exemplo, a Alemanha, ela no início da guerra, ela queria invadir Paris, que é na França. Tinha a Bélgica ali no meio, que era um território neutro. Eles teriam que atravessar, passar pela Bélgica e entrar na França. Tá? Então eles moviam as tropas, se guerreavam, e assim acontecia na Rússia, na Inglaterra, enfim, no Império Austro-Húngaro, as tropas se moviam. No decorrer de um tempo, eles acabaram percebendo que desgastava demais isso. Isso não estava funcionando. Então eles resolveram criar as famosas trincheiras. Já ouviram falar das trincheiras da guerra? Então, trincheira é um lugar horrível, era um lugar sujo, coberto por lama, por rato, por doenças, tudo que era de pior, mas era assim que funcionava. De um lado ficava dentro, cavado um buraco na terra, e dentro desse buraco, assim ficava então o lado A, vamos dizer assim, vamos dizer a tríplice entente. Daí tinha um espaço chamado território neutro,
e do outro lado então ficava outro oponente da guerra. E eles então se tocavam bombas, esperavam o exército estar dormindo para atacar, enfim, eles ficaram parados ali. Daí eles perceberam que isso também não estava adiantando, que eles deviam realmente mudar de novo a estratégia e ir ao ataque, tá? Só que daí nessa terceira fase da guerra, o que aconteceu? A Rússia, então aliada da Inglaterra e da França, e uma potência forte, tá? Que estava ajudando e muito na guerra, com força militar, estava tendo uma crise profunda no seu país. Uma crise muito profunda que depois gerou a Revolução Russa, que a gente já trabalhou. Então, assim, ela foi obrigada por questões financeiras e por questões que o país estava passando por muitos problemas e dificuldades, ela foi obrigada a sair da guerra. Ah, daí se ferraram. Saiu a Rússia? Não, porque quando a Rússia sai, entra alguém que faz toda a diferença. United States of America, USA, Estados Unidos da América, entra no lado da Tríplice Entente, tá? Isso vai fazer toda a diferença, tá? Acontecem batalhas, eles ainda tentam resistir, tá? Mas não deu certo, tá? Se rendeu, primeiro foram se rendeu o Império Austro-Húngaro, a Alemanha não queria se render, mas ela chegou a um ponto que ficou impossível, tá? E ela então se rende, então, e no ano de 1918. E parece eu falando, 3 fases, fase 1, fase 2, fase 3, parece que é rapidinho, mas não, foram 4 anos de guerra. 4 anos de guerra. 4 anos, é muito tempo. Enfim, a guerra chega ao final com a vitória da Tríplice Entente, com os Estados Unidos tomando o lugar da Inglaterra de grande potência mundial, os Estados Unidos riquíssimos, porque era ele que vendia os armamentos antes de entrar na guerra para os países da Tríplice Entente, a Alemanha derrotada, humilhada. Eis que então o que acontece? Sempre que se termina uma guerra, o perdedor vai sofrer consequências. Então foi feito um tratado, chamado Tratado de Versalhes, imposto pelos vencedores da guerra para a Alemanha, porque esta seria realmente a culpada por toda a guerra, tá? Esse tratado era humilhante para a Alemanha, fazia a Alemanha cobrir custo de guerra, fazia a Alemanha não poder ter exército, enfim, destruiu com a Alemanha. E esses países conseguiram, então, com a vitória, se reerguer mais fácil. Mas a Alemanha se reergueu tanto que teve a Segunda Guerra, que depois a gente vai ver isso aí. Vocês vão ver, a Alemanha tá no meio disso tudo aí de novo. Outra coisa também, no final da guerra que foi realizado, foi a Liga das Nações, que é tipo uma ONU nos dias de hoje. Só que a Liga das Nações ela foi criada para que não ocorresse outra guerra. Só que alguns países resolveram não participar. Ou seja, teve Segunda Guerra, a Liga das Nações não funcionou. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Eu tentei, muita informação, não queria fazer um vídeo longo, mas acabou ficando longo. E eu queria falar bem mais coisa pra vocês, queria estar em sala de aula, seria tudo diferente. Mas espero ter ajudado. Se cuidem. Beijo da Pro Cíntia.